Salve, salve, meus queridos estudantes de História, meus colegas historiadores, você que é um estudioso, tudo bem com você? Eu sou o professor Gilson, eu sou rapper e sou professor aqui da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Eu atuo tanto na rede estadual quanto na rede particular e eu vim hoje aqui para fazer mais um estudo junto com você. Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929, que também é chamada de a Grande Depressão. Estou estudando um pouquinho aqui com o material do Sistema de Ensino FTD, mas também fazemos uma pesquisa ampla com vários materiais, não é isso mesmo? Todos nós costumamos fazer isso. E eu te convido hoje, então, porque eu vou compartilhar com você um PowerPoint que eu montei para que nós possamos juntos estudar sobre a Grande Depressão. Eu vou fazer essa apresentação de slides. Se você precisar e quiser me pedir, depois eu posso trazer para você ou enviar, né? Mas deixa eu ampliar aqui para você me ver bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar valendo. Muito bem. Crise de 1929, a Grande Depressão. Muito bem. A Grande Depressão, ela é consequência de um momento histórico que nós chamamos de período entre guerras. Então, logo em seguida, a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, ali também em 1918 houve um problema na Europa e no mundo, né? Uma pandemia que foi chamada de gripe espanhola, morreram milhões de pessoas, né? Mas voltando à questão da Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra principalmente europeia. Muito bem, os Estados Unidos demoraram e não quiseram entrar na guerra, entraram só no final. Então, no decorrer da guerra, havia então as grandes potências mundiais imperialistas que eram França, Inglaterra, né, principalmente, e essas potências ficaram precisando dos empréstimos, das vendas, do auxílio dos Estados Unidos, que vendeu muitos suprimentos, muitas armas, produtos diversos, muito, para a Inglaterra e para a França, e enquanto esses participavam da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, terminando a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Europa saíram arrasadas da guerra, né? E os Estados Unidos, no final da guerra, saiu como o grande vencedor ideológico, o grande vencedor econômico. Então, agora os Estados Unidos vai ser a maior potência mundial. Desde então, Estados Unidos é a maior potência mundial. Então, vamos ver como que isso aconteceu? Muito bem. Aquele período dos anos 1920 foi chamado de os loucos anos 1920. Foi uma década de grande prosperidade, né? Quando passou a ser muito difundido o rádio, quando os irmãos Lumière, eles criaram o cinema, então o início do cinema era o cinema mudo, quando as pessoas queriam todos os bens de consumo, então um período de grande consumismo, especialmente ali dentro daquela prosperidade dos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos. Então, esse é um período em que as empresas investem muito e crescem muito, e há, então, uma grande produção, a população dos Estados Unidos adquire muita coisa, porque eles têm condições econômicas para isso, e as consequências virão logo em seguida. Então, você vê aí que nesse período, em 1903, o Henry Ford, ele fundou a Ford Motor Company. Em 1908, teve a fundação da General Motors, não é isso mesmo? A General Motors. O Henry Ford, ele lançou, então, o Ford T, né? Aquele automóvel que fez muito sucesso naquele momento histórico. Então, prosperidade, crescimento industrial, produção acelerada nos Estados Unidos da América. Muito bem. Nesse momento, surgem algumas teorias de como otimizar a produção. Então, é nesse contexto que o engenheiro mecânico Frederick
Winslow Taylor, ele criou um sistema de divisão do trabalho, de organização do trabalho, que depois foi chamado de Taylorismo. Então, é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma tarefa só. Então, você divide o trabalho. Também tem algumas teorias, como você especializar o trabalhador, você pagar melhor para o trabalhador, então você acaba vencendo a concorrência e tendo os melhores trabalhadores e otimizando a produção. Então, esse modelo do Taylor, ele fez muito sucesso naquele momento. Você estuda isso, inclusive, em administração de empresas. Você vai estudar muito sobre Taylorismo, né? Então, ele é o pensamento sobre a administração científica do trabalho, a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa, o controle do tempo, a redução de movimentos. Então, o objetivo é obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. Então, essa é a teoria e a prática que foi planejada e colocada em prática pelo Taylor, mas, como nós viemos falando ali sobre Henry Ford, ele foi o primeiro a pôr em prática na sua empresa, a Ford Motor Company, o Taylorismo. Depois ele também criou lá os meios dele, absorveu algumas das técnicas do Taylor e ele criou o Fordismo. Fordismo, ele criou então a linha de montagem, né? Cada fábrica deveria produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas, de energia, os transportes, a formação da mão de obra, inclusive era algo quase que invasivo, né? Porque controlava um pouco a vida dos funcionários e para otimizar a produção, o Fordismo, você também vai estudar em vários momentos da sua vida, né? Economia, administração de empresas, etc. Então, vamos lá. Ele pensava na produção em série, passou a usar a esteira rolante, a linha de montagem, reduzir a carga horária, administrar melhor isso, porque funcionários descansados, eles rendem mais, isso é científico. Aumento salarial, funcionários contentes, satisfeitos, trabalham mais e melhor, e você consegue selecionar os melhores trabalhadores. Então, você está vendo aí que a produção ela sai da casa de alguns milhares para daqui a pouco estar na escala de milhões, porque foram criadas técnicas e houve, então, um aumento exponencial da produção. Você está falando, então, que os Estados Unidos está tendo um aumento grande exponencial da produção. Então, vamos ver a consequência disso. Muito bem. A superprodução nos Estados Unidos da América criou o grande crash. Então, isso aqui é uma notícia daquele momento. Uma irrefreável onda de vendas derruba o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Valores de Nova York, leva milionários à bancarrota, muita gente vai quebrar, muita gente vai falir. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo? Para onde vai o mundo que está interligado naquele momento com a economia dos Estados Unidos? Grande crash. E nós temos uma outra fonte histórica, o Brooklyn Daily Eagle, que traz essa notícia, né? Wall Street em pânico. Então, houve ali o momento do grande crash. Então, aqui é um jornal de New York City, uma terça-feira, 24 de outubro de 1929, se eu estou conseguindo ler bem isso aqui. Muito bem. Essa é uma fonte histórica daquele momento. Então, avançando com você aqui, ó, qual que é o grande problema, qual que é a causa e as consequências da crise de 1929. Muito bem. A principal causa é a superprodução, a crise de superprodução. Houve um crescimento acelerado da produção nos Estados Unidos, os industriais passaram a especular muito na bolsa, né? Isso é um problema bastante importante. Houve uma desvalorização da Bolsa de Valores,
e isso trouxe um problema gravíssimo econômico, porque houve a falência de bancos, muitos bancos e empresas, a ruína das classes médias, muita gente faliu, muita gente caiu nos níveis econômicos muitíssimo, porque houve um grande desemprego, uma diminuição da procura, a diminuição do poder de compra, isso criou-se um ciclo vicioso que trouxe os trabalhadores humildes à pobreza, né? E os Estados Unidos da América, o país começou a buscar e retirar, então, capitais que estavam investidos em outros países, emprestados em outros países. Isso, inclusive, levou à Grande Depressão, consequências da crise para o mundo. Então, a crise da superprodução, ela trouxe a desvalorização dos preços, ela trouxe problemas na Bolsa de Nova York, ela trouxe falências, ela trouxe pobreza, e isso tornou-se um ciclo vicioso que contaminou, que contagiou o mundo. Muito bem. Então, a Grande Depressão, ela gerou desemprego, ela gerou fome, ela gerou falências, ela gerou inflação. Então, os Estados Unidos, nesse momento histórico, 17 milhões de desempregados e uma crise econômica bastante importante, uma crise do capitalismo, uma crise do liberalismo, uma crise do próprio sistema. Muito bem. Avançando aqui, juntamente com os meus colegas, eu queria falar que, nesse momento histórico, ele é representado por um filme que fez bastante sucesso, um filme lindo, vale muito a pena você assistir, o nome dele é A Luta pela Esperança, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o nome é Cinderella Man, baseada na história real do boxeador James Braddock. Ele era campeão dos pesos pesados em 1928, teve a mão quebrada no ringue, precisou deixar o esporte e passou muitas dificuldades com a mulher e os filhos dele nesse momento da Grande Depressão. Eu não vou dar spoilers maiores sobre o filme, porém eu preciso dizer uma coisa, que nesse momento é uma história real, viu, gente? Uma história real. E nesse momento que ele estava bastante enriquecido por suas vitórias no boxe, ele investiu a sua riqueza na Bolsa de Valores e com a quebra da Bolsa de Valores, ele também quebrou economicamente. Assista, porque é uma história baseada em uma extraordinária história real. Prepare o lenço, porque a história é muito legal, tá bom? Bom, como é que o país, os Estados Unidos, lutou, como os Estados Unidos saiu dessa crise? Porque os Estados Unidos, você sabe que depois se reergueu e hoje é, de novo, a maior potência econômica do mundo, isso, aliás, há muitos anos, não é isso mesmo? Bom, muito bem. Estados Unidos da América, ele adotou um sistema econômico, um plano de recuperação econômica chamada New Deal. A palavra New Deal significa novo acordo, e eu preciso explicar para você que os Estados Unidos, sendo um país, o maior país capitalista do mundo, que pratica o liberalismo, então o sistema capitalista americano, ele não aceita a intromissão, a intervenção do Estado na economia. Então, eles são favoráveis ao livre mercado, à livre concorrência, ao liberalismo econômico, tudo que você entende como liberalismo, então, especialmente econômico, os Estados Unidos praticam desde aquele momento de forma radical. Esse é o sistema americano. Muito bem. Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1932 com uma proposta, com uma promessa de solucionar os efeitos da crise de 1929. Então, ele pôs em prática um conjunto de medidas para tentar solucionar a crise. E essas medidas ficaram conhecidas como New Deal. Então, com a adoção desse plano, o governo se desligava das ideias liberais e passava a praticar a intervenção na economia. Então, esse é o novo acordo. Qual que é o acordo econômico? Qual que é o contrato social dos Estados Unidos? Capitalismo, liberalismo, não intervenção do Estado. Qual que é o New Deal? O que é o New Deal? O que é o novo acordo? Agora,
extraordinariamente, o Estado vai interferir no mercado para socorrer o mercado, para reativar, desfazer aquele ciclo vicioso e tentar transformá-lo de novo num ciclo virtuoso, um ciclo de prosperidade. Então, vamos lá. Avançando aqui para o final. Então, Roosevelt, ele teve influência na sua mentalidade, na sua solução, em economistas da escola keynesiana, teorias do inglês John Keynes, né? O plano de recuperação nacional e sucessivos planos de reformas. O John Maynard Keynes, economista inglês, crítico do liberalismo, preconizava a intervenção do Estado na economia. Então, eles vão usar o Estado como algo que venha socorrer a economia, o mercado americano. Bom, o que o New Deal praticou? O novo acordo. Realização de obras públicas, gerando milhares de empregos. Então, agora o Estado americano ele vai asfaltar locais, vai fazer pontes, viadutos, obras públicas, exatamente com a intenção de desenvolver e gerar empregos. Concessão de empréstimos ao campo, na área da agricultura, aos agricultores. Empréstimos com juros quase zero, em alguns casos, juros zero, para reativar a economia agrícola. Bom, vai administrar o controle sobre os preços de produção para não deixar voltar muito forte a inflação, para tentar regular a situação. Então, essa é uma intervenção claramente estatal e do governo norte-americano do Franklin Roosevelt, né? Diminuição da jornada de trabalho. A jornada de trabalho vai ter agora 8 horas por dia. Fixação de um salário mínimo. Até então, eles não tinham salário mínimo. Criação de um seguro-desemprego. A aposentadoria para maiores de 65 anos de idade. Então, pessoas maiores de 65 anos de idade se aposentam, recebem um salário e outras pessoas podem entrar no mercado de trabalho e isso ativar a economia. Fim do trabalho infantil, então uma idade correta, justa, para que as pessoas possam trabalhar. Você tira pessoas menores de idade do trabalho e coloca adultos. Então, tudo é um plano para reativar a economia. Avançando com vocês e caminhando para o final. Bom, então aqui uma revisão disso que eu acabei de falar. O que é o New Deal? Aumento de salários, criação de um salário-desemprego, salário mínimo em 1933, jornada de trabalho de 8 horas, legalização de sindicatos, erradicação do trabalho infantil e pagamento de aposentadoria. Então, você está aqui vendo a mulher, nesse momento histórico, a mulher está definitivamente no trabalho, galgando posições sociais importantes nos Estados Unidos. A Frances Perkins é a primeira mulher a ocupar uma secretaria de governo dos Estados Unidos e ela era responsável pelo trabalho e seguridade social. Muito bem. Quais foram os resultados do New Deal? Bom, a aplicação das medidas teve como consequência, claro, o aumento do emprego, aumento do poder de compra, retomada do consumo, a crise que era um ciclo vicioso negativo, agora com o New Deal transformou-se num ciclo virtuoso, num ciclo de prosperidade. Com o aumento da procura, deu-se um aumento da produção, novamente, as fábricas voltaram a trabalhar e a contratar novos trabalhadores. Isso também trouxe consequências sobre a Europa. Nos anos 1940, os Estados Unidos já estavam com a economia reativada, já tinha entrado novamente num ciclo de prosperidade. Eu preciso aqui só finalizar dizendo o seguinte: esse período entre guerras, ele é um período que surge também regimes totalitários que recrudescem, que se fortalecem, regimes totalitários, inclusive por conta dessa crise dos Estados Unidos. Ela é uma das coisas que impulsionou, né? Um dos fatores. Muito bem. Então, por exemplo, na Itália vai surgir o fascismo,
Na União Soviética vai se endurecer, se fortalecer o comunismo, e na Alemanha vai surgir o nazismo. São regimes totalitários e que eles têm como uma das suas bases principais a força do Estado, controlando tudo, controlando a economia, ditaduras militares, poderes totalitários. Eles são contra a democracia, contra o sistema liberal que vigorava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuou sendo a maior democracia do mundo, mas isso acabou, a crise de 1929 acabou servindo como pretexto, entre outros fatores, para que esses modelos de governança fascista de Benito Mussolini, na Itália, nazista de Adolf Hitler, na Alemanha, comunista de Joseph Stalin, na União Soviética, se recrudescessem, e isso vai gerar um grande problema mundial, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Falaremos sobre isso em outro momento. Neste momento, eu queria encerrar com vocês, agradecer a sua presença comigo aqui, tá bom? Foi muito bom estar com você. Logo, logo estaremos de volta. Vou gravar mais agora sobre fascismo, nazismo, comunismo, já falamos. Vou falar sobre Segunda Guerra Mundial. Você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo sempre. Foi muito bom contar com você. Que legal. Tomara que você tenha gostado. Estudaremos mais e melhor juntos novamente. Aquele abraço. Salve, salve. Saúde e paz a todos.